O ciclo natural da vida prevê que a gente nasce, cresce, torna-se adulto, envelhece e morre. O período entre o nascimento e a morte varia bastante de acordo com diversos fatores, como a qualidade de vida. O estudo do envelhecimento nos aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais é chamado de gerontologia. Pois bem, no episódio de hoje vamos bater um papo com Thales Batista de Souza. Ele é formado em Educação Física, é pós-graduado na área de reabilitação de lesões músculo-esqueléticas, profissional da área de gerontologia, com mestrado pela Universidade Federal de São Carlos. Acompanhe a fascinante jornada do nosso entrevistado, da infância simples, sem maiores recursos, até o atual curso de doutorando pela UFSCar. Pedimos que se inscreva em nosso canal, acione o sininho das notificações, comente e compartilhe nossos vídeos. Qualquer uma das ações poderá nos ajudar imensamente. Thales Batista de Souza, professor mestre Thales. Muito prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bem com você? Tudo bem, o prazer é meu em estar participando. Obrigado pelo convite. Maravilha, a gente que agradece de coração. Faz algum tempinho que a gente está nas tratativas aí para poder estar conversando. E é legal. Como você disse agora há pouco, bora lá? Bora, né? Tamo junto. Vamos. Então, mestre Thales é graduado em Educação Física. Isso, eu sou graduado em Educação Física. Legal. Pela Faculdade Unitoledo. Unitoledo é de Araçatuba, interior isso, de São Paulo. Isso. Que bacana. E o Thales é aqui da cidade mesmo? Sim, moro aqui, sou de Araçatuba, nasci aqui, né? Criado aqui, bastante tempo. Ah, maravilha. O que despertou o Thales a fazer Educação Física? Eu acredito que assim, eu venho do esporte, minha mãe veio do esporte, né? Olha que bacana! Ela sempre fez, só que ela era do atletismo. E aí ela estimulou nós sempre a fazer algum exercício, né? A praticar algum esporte. E aí quando nós mudamos para o bairro que é onde ela mora agora, que era o Nobreville, então era um bairro muito novo, não tinha criança, porém tinha o basquete que era no Cláudio Honor Cinti, que é o Leda. Então, como não tinha ninguém para brincar, nós passamos a jogar basquete. E aí, com isso, o basquete me chamou a atenção. Com o tempo, comecei a treinar em outro lugar, que era o CPP, onde a Cláudia Crepaldi era a coordenadora do projeto. E ali eu comecei a dar aula, porque eu trabalhava não, né? Eu treinava com o pessoal e via os professores dando aula e aquilo me despertou uma curiosidade. Lá no CPP, Centro do Professorado Paulista. Isso. Em Araçatuba. Em Araçatuba. Qual a idade, assim, na época, mais ou menos? Eu tinha 13 anos. 13 anos, olha que bacana. E aí fiz o basquete, fui treinando e aí com 15 ou 16 a Cláudia perguntou se eu não queria ajudá-la. Que era chegar mais cedo, limpar a quadra, repor as águas. Cláudia Crepaldi. É isso, a Cláudia Crepaldi. Quem é a Cláudia? A Cláudia, ela foi secretária de esporte aqui da nossa cidade. Agora ela só atua no Mariá e acredito que ela vai voltar na política um pouco mais para frente. Essa é a Cláudia. Bacana. Então foi incentivadora lá. A Cláudia é minha segunda mãe. Que joia. Fala tudo, meu. Fala tudo. A Cláudia é minha segunda mãe. É muito legal. Porque na época, hoje ainda os tênis são muito caros, né? Mas na época já era bastante caro porque eu vim de uma família um pouco mais humilde e não tínhamos condições de comprar o tênis. Porque se colocar um tênis normal, ele simplesmente destruía em 2-3 semanas. E até aí, um risco para a saúde também, né? E aí poderia torcer o tornozelo e tinha vários fatores. Eu imagino. E aí a Cláudia tinha o filho dela, que nós somos da mesma idade,
calçávamos o mesmo número de tênis, então ela comprava um novo pro filho dela e me dava o dele. Então eu sempre tava, mesmo que sendo usado, eu usava o tênis próprio de basquete. Até que uma vez ela chegou com um tênis novo, me deu um tênis novo e falou, toma e vai Você jogar. repetiu o nome dela, sua madrinha, Cláudia Crepaldi. Não me é estranho. Ela é advogada. Ah, advogada, que bacana. Quem sabe ela possa estar nos ouvindo, vendo, né? Sim. Já olha pra câmera e manda um grande abraço. Um abraço, Cláudia. Um beijo fraterno. Isso é maravilhoso. Você tinha lá 13, 14 anos. Isso, aí eu comecei com esporte, aí ela falou assim, com 15, ela falou assim, que ela viu que nós éramos de família humilde, você quer começar a trabalhar? Te pago um valor para você começar a vir aqui, aí fica como monitor, vai ajudando. E aí, ela pertencia ao CPP? Não, ali era alugada, ela tinha um negócio e aí Legal. ela levou o projeto para lá, o projeto dela de basquete, que chamava Basquete Clube na época. Hoje estão pensando em voltar com o projeto, ainda não é nada certo. Tomara né? que volte. E aí, desculpe estar te cortando, Imagina, porque já está empolgante já. A gente só está no começo, mas... Imagina. E aí, com 16 anos, ela chamou, 15, 16, ela chamou, e aí eu fazia o quê? Eu ia de manhã, no horário da manhã, que era... O basquete começava às 7 horas, mas eu tinha que estar lá, começava às 8, as crianças, o que era a base, né? E que era a iniciação, e eu chegava às 7. Então eu limpava a quadra, eu varria a frente e enchia água, colocava água gelada e repor esse tipo de coisa. Mas eu não ficava ali. E aí eu comecei a despertar curiosidade, e aí eu perguntei para uma professora que chamava Manu, perguntei para ela se eu poderia alongar as crianças, né, na época, fazer um alongamento, porque eu estava começando a gostar daquilo. E ela perguntou assim pra mim, você terminou seu serviço? Eu falei, não. Aí, a partir disso, eu comecei a chegar mais cedo. Que aí eu chegava mais cedo, terminava o meu serviço mais cedo, e aí eu conseguia fazer o alongamento nas crianças, que era pra eu poder... Que eu comecei a gostar daquilo, né? Porque eu tava ali no esporte, eu tava vendo, e aí eu comecei a gostar. E com o tempo, eu comecei a ir bandeja, bater bola, e eu comecei a me integrar mais dentro do basquete. E foi aí que despertou a vontade de ser um educador físico. Nossa, maravilha. Foi bem muito bacana mesmo. Eu queria abrir um parêntese. Você falou da mamãe, da sua mãe. Como assim? Ela era dada ao esporte, à prática do esporte? Qual que era? A minha mãe era do atletismo. Se eu não me engano, ela fez... 100 metros rasos e 400, que acho que eles chamam de meio fundo, se não me falha a memória. Então ela fazia 400 e 100 metros, mas assim, ela não era atleta de alto nível, né? Ela participava ali e tal, então ela sempre gostou. E por isso, acho que já veio, todos os três fez basquete, hoje o mais novo é do atletismo, então... Todo mundo sempre no esporte. Família toda. Quer falar o nome da mamãe, por favor? Valéria. A dona Valéria. Abraço, mãe. Abraço, beijo. Nossa, que bacana, hein? É o legado da família. Sim. E você não é nada baixinho, né, Thales? Quantos metros você tem hoje? Eu tenho 1,90. 1,90? Desde a adolescência já altão, já destacava. Sim. Então você falou, é basquete. Na verdade eu fiz basquete e fiz vôlei. E aí... O basquete me chamou mais atenção e aí eu só continuei com o basquete. Fiz basquete, fiz vôlei, fiz capoeira. Eu acho o máximo. Falando em capoeira, rapaz, eu tô pensando se eu vou na Ariane. Na Ariane, bacana, Aroma e Psiquei, era essa turma. Isso. Aos sábados, né? Aos sábados. Acho que é às 4 da tarde, se eu não me falha a memória. Nossa, que maravilha, hein? Aí o Thales falou, caramba, eu gostei disso, eu vou fazer uma faculdade de educação física. Isso, e aí na época eu era atleta, eu era atleta de basquete e com isso eu ganhei bolsa. Porque como eu era atleta, olha, que bacana. A Cláudia tinha vínculo com a prefeitura e tudo mais, e aí eu fui bolsista 100% durante os 4 anos na faculdade. 4 anos? 4 anos. 4 anos, bolsista. Por conta de ser atleta. Ser atleta. Olha, as coisas foram se encaixando, hein? Foi no lugar certo, tudo... No seu devido lugar, até aquela exigência lá da Manu que você falou. A Manu. Olha a tua responsabilidade. Sim, você fez sua responsabilidade primeiro. Se você não fez, não tem como você
dar um passo para frente, né? Tá, que bacana. Aí você se formou em Educação Física? Isso, aí eu me formei em Educação Física, e aí eu ainda trabalhava no projeto, só que aí o projeto ele foi diminuindo, eu acabei saindo do projeto. É particular? Era da... Não, era um projeto social. Não era... Não, vinculado assim? Não tinha um vínculo com a prefeitura. Na época tinha um vínculo com a Reunidas. E aí nós tínhamos, na época que era o auge mesmo, nós tínhamos mais de 800 crianças. Nossa, maravilhoso. Não existe, você acredita que esteja aí? A Cláudia está se esforçando para voltar com esse projeto. Nossa, por favor, por favor, Cláudia, doutora Cláudia, ela é advogada também. Por favor, conte com a gente naquilo que a gente puder ajudar, né? Agora com o seu pupilo aí, o seu, o Thales, nossa, no status, na posição que ele ocupa atualmente, a gente pode dizer que você já é doutorando ou está no processo? Já sou doutorando. Já é doutorando, já sou olha. Doutorando, a gente vai chegar lá. Nossa, maravilhoso. Não, cara, ó. Desculpe assim a expressão, sei lá, vulgar, não sei mesmo. Eu pago o pau. Eu acho, nossa, eu fico extasiado quando eu vejo jovens dedicados ao estudo, sim, assim, que. Sim. Nossa, isso é maravilhoso. Mas tá lá. Aí você graduou, aí parou por aí, ou não? Não, na verdade eu graduei, aí eu arrumei, aí eu fiquei, eu acho que 4 meses nesse processo de arrumar um serviço, e ainda eu dava um pouquinho de aula no basquete, aí eu entreguei o currículo, e isso é engraçado, né? Quando eu era do basquete, eu passava em frente da Academia Corpo Movimento na Cussi de Almeida. Tá. E ali sempre foi meio gelado, então eu passava e olhava a academia, admirava a academia, que eu não tinha muita ideia do que era. Então eu sempre passei ali na frente. Quando eu me graduei, eu entreguei 4 ou 3 vezes currículo na Corpo Movimento. Corpo e Movimento. Corpo e Movimento. Você falou que é na Cussi? Na Cussi. De Almeida, Araçatuba. Na Araçatuba, na Cussi. E aí eu entreguei 3 ou 4 vezes meu currículo, só que o dono, ele acabou me chamando porque ele ia chamar um amigo meu, que foi da minha sala, e aí esse colega acabou me indicando. Falou, não, tem menino bom, tal, só que eu nunca tinha trabalhado na academia, né? Eu fiz o estágio no SESI, que eu fui estagiário do SESI, mas trabalhar assim dentro disso eu nunca tinha trabalhado. Bacana. Aí você continuou nos estudos. Eu tô sabendo que você fez uma pós. Isso. Sim. Tá. A pós sobre como que é? Reabilitação de lesões musculoesqueléticas. Isso. Meu Deus. Explica pra gente um pouquinho. Essa é, assim, né? Pra dar o contexto. Certo. Então eu comecei na academia, comecei a dar aula na academia a partir de 2015. Chegou uma senhora que veio de um outro lugar, ela estava muito triste porque ela fez uma cirurgia no ombro e o lugar que ela foi tinha dito que ela não devia ter feito aquela cirurgia, tirou toda a vontade dela, né? E aí ela chegou na academia bem com a moral bem baixa e com isso ela falou da situação do ombro dela e eu falei para ela, vou cuidar do teu ombro. Só que assim, eu não tinha a mínima ideia de como eu... Foi mais na intuição, na força de vontade de benevolência, sim, vontade de ajudar. De ajudar a pessoa. Autoestima da senhorinha lá embaixo. Tava muito baixo. Eu falei, eu vou cuidar do teu ombro. Ela falou, vai mesmo? Eu falei, vou. E aí começamos o treino, começamos ali com o basiquinho, com o simples, e aí eu fui ler, né, sobre, que ela tava com a capsulite adesiva, que chama o ombro congelado. Qual que é o nome, Thales? Capsulite adesiva. Capsulite? Que é o ombro congelado. Ah. E aí ela tinha feito uma cirurgia daquilo, então ela estava com algumas limitações de movimento, e aí eu fui ler sobre como tratar, de como fazer, de como ir, de como proceder. E aí isso foi uma das minhas motivações para fazer a reabilitação. Após, porque eu saí da faculdade achando que eu ia ser professor de alto nível, né? Me fugiu o nome agora. Técnico. Seria técnico de basquete, técnico de futebol, preparador físico. E eu saí da faculdade com esse intuito. Quando eu entrei na academia e aí me deparei com essa situação, aí eu acabei indo para reabilitação, que foi quando eu procurei. Como as coisas foram acontecendo. Foi bem legal. Aí você decidiu fazer a pós. Fazer a pós na Estácio de Sá, lá em São Paulo.
Foi presencial. Nessa área de, como é que é? Reabilitação de lesões musculoesqueléticas. Musculoesquelética. E a senhorinha conseguiu ajudar no aluno Ajuda desde até hoje. Até hoje. Ela vai lá na academia e ela trabalha com música e ela não conseguia escrever no quadro dela. Hoje ela tá uma beleza. Não parou nunca mais. Eu vejo ela direto lá. Vou aproveitar outro parêntese. Esses tempos atrás, devido a várias indicações, eu procurei o professor, o mestre Thales. Eu estava com um problema, aí o doutor aplicou lá uma técnica, como que é? Sim, liberação. Fala um pouquinho pra gente, pro ouvinte. Claro, porque, eu não conseguia fazer nada. Eu gosto do ciclismo, eu não conseguia virar o rosto. Mas durante muito tempo. Porque assim, né? Alguns movimentos que nós fazemos... É ciência ou magia? Fala aí. Porque subiu como passe de mágica. Como passe de mágica, mas foi sensacional. É ciência. Que durante a pós, eu tive uma professora que chama Milena Dutra. Ela é sensacional. E aí ela ensinou uma técnica que chama liberação miofacial, que eu aprendi durante a pós-graduação. E essa liberação ela é para liberar a face, tirar pontos de tensões que tem na musculatura. Tem alguma musculatura que ela chamava de trigger points, que são pontos de tensão. Então essas tensões ela leva por movimentos inadequados que nós acabamos fazendo no corpo involuntariamente, né? Como deitar errado, deitar no sofá, fazer alguns movimentos por exemplo, da musculação errada, e isso gera essas tensões que geram essas dores. E aí a técnica que eu usei foi a liberação para soltar o trapézio, tanto superior quanto inferior, liberar os romboides, que é a parte do corpo, né, da escápula, que está nas costas, para ganhar esse movimento de novo do pescoço, que estava travado, que às vezes a gente faz aqui e fala assim, tá doendo. Então, às vezes é o trapézio, às vezes é os romboides que estão inflamados e aí precisa liberar. Cara, com devido respeito, mestre. Cara, fantástico isso. Fantástico. Sim. Eu não sei, não lembro quantas sessões a gente fez. Nós fizemos três sessões. 3 sessões de liberação miofacial. Nossa. Então, continuando dentro do parênteses ainda, você trabalha, você faz isso, você atende um público? Sim. Essa técnica? Normalmente por exemplo, chegou o indivíduo ali, tô com dor, preciso que você faça uma liberação, certo. Aí eu faço uma avaliação postural muito rápida, vejo como está a situação, se o quadril tá um mais alto que o outro, se o joelho ou a patela tá um mais alta que a outra, se tá com uma hiperlordose lombar, se tá cifótico, então eu vejo um todo. Eu vejo num todo. E aí dali eu começo, só que assim, a professora falava, né, a Milena, nós não podemos olhar o problema, nós temos que olhar a estrutura. Olha que então eu não posso você falar assim pra mim, putz, Thales, eu tô com uma dor no trapézio, e aí eu ficar ali em cima do trapézio, porque às vezes a dor do trapézio tá vindo de um outro lugar, então nós temos que cuidar da estrutura e não apenas do local. É assim que funciona. E aí o meu público se chegar com dor, independente da idade, mas eu utilizo isso com os idosos, né? Com os meus idosos para liberar dor, deixar eles mais relaxados e mais tranquilos. Pô, muito bacana mesmo. Você fez a pós eu esqueço a expressão, reabilitação de lesões musculoesqueléticas. Passa uns exemplos pra gente de lesões? Por exemplo, teve uma... Eu posso dizer que você tem uma visão sistêmica, assim, que está muito na minha mente. Geral. Do geral, nesse sentido. Porque assim, né, tem todo um processo. Então, por exemplo, um jogador rompeu o ligamento cruzado anterior. E aí faz a cirurgia, passa pelo fisioterapeuta, o fisioterapeuta ganha toda a amplitude de movimento, alongamento, flexibilidade, e a partir dali ele passa para mim terminar de fazer a reabilitação que ele já deu um processo. Então faz a cirurgia, passa na mão do fisioterapeuta e depois chega para mim dar continuidade, ganhar força muscular, às vezes não ganhou toda a amplitude do movimento, e aí nós que temos que fazer essa amplitude melhorar, ganhar aquela força que acabou sendo perdida durante a cirurgia.
Ah, interessante. Essas lesões musculoesqueléticas, assim, elas também ocorrem, assim, por conta, sei lá, de desgaste, também. Tá no rol de lesões? Sim, porque às vezes... Desgaste... porque tem gente que já tem desgaste das articulações, e aí, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, eu tô com dor no joelho, eu vou tratar o joelho. Tá, diretamente você não consegue tratar o joelho, você tem que tratar a musculatura que envolve o joelho para diminuir aquela sobrecarga na articulação. Então, professor, não tem idade? Não tem idade. Não tem idade. Você pode ter o desgaste articular com 30, como você pode ter com 80. Pode ter uma contusão. Isso, não tem idade. Aí. Não tem idade. Tá. Aí você se apaixonou pela ideia, pela aquela situação de ajudar aquela senhora, não sei se eu posso dizer assim. Sim, pode. E começou a estudar, e foi fazer pós. Me parece que você citou aqui uma parcela da sua clientela, o pessoal idoso, coisa e tal. Então parece que você, de repente, voltou mais ainda atenção para essa área. Aí você falou assim, vou fazer um mestrado. Fala pra gente então, como que é? Mestrado onde? Como assim? Defende-se tese, mestrado? Dissertação. Dissertação. A tese é no doutorado. Ah, tá. A tese é no doutorado. Você hoje é doutorando, mas vamos voltar ali no mestrado. Tá, o mestrado é assim... Com 24 anos, quando eu me formei, eu me formei com 24. Eu decidi que eu teria que fazer 2 pós-graduação, que eu faria 2 pós que uma foi em reabilitação, e aí a outra, como eu fui indo em torno da terceira idade, eu procurei uma outra com a terceira idade, porém não achei nada que me agradava, então eu procurei eu ia fazer 2 pós, eu tinha definido que eu ia fazer 2 pós, e com 32 anos, que é a idade que eu tenho agora, eu ia iniciar um mestrado, que eu estava pensando em fazer. Só que eu fiz a pós em reabilitação, e em 2019 eu conheci um pessoal que fazia um mestrado no Paraguai. E aí eu estava com a vontade de fazer o mestrado. E eu falei, vou fazer esse mestrado. Só que lá era pago, tinha locomoção, então... Não tá pertinho não, né? Não, ia ser um pouco trabalhoso, né? E puxado. Aí é outra língua, tem que colocar o certificado depois em outra faculdade para poder ser aprovado no Brasil. Então é um trabalho. E aí veio a pandemia. E aí com a pandemia fechou tudo. E aí eu tenho um professor, o professor Dr. Wagner, da Hope, que ele falou, ele tinha um grupo de estudo e eu conversei com ele falou, não, isso aí dá muito trabalho e tal. O que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer algum mestrado com a terceira idade. Aí foi que ele falou, tem um mestrado em gerontologia na UFSCar. Gerontologia. Aí eu falei, tá doido? Na Faculdade Federal? UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Tá. Aí eu falei pra ele, tá doido? Não tem como. Não tem... É muito difícil. Lógico. Eu não via condição de eu fazer um mestrado, né, numa faculdade federal. E não em relação a tempo, essas coisas, mas pela dificuldade de entrar numa faculdade federal. Para os graduandos já é difícil caramba, né? Aí ele falou, não, dá para fazer, procura um orientador, vê como funciona, vê a linha de pesquisa, porque tem tudo isso, né? Aí, de primeiro momento, eu só falei, não, isso aí não é para mim, né? É muita coisa. Antes... Explica, gerontologia. Explica o termozinho. É um trabalho multidisciplinar para estudar o envelhecimento, tanto da saúde, psicologia. Então é um trabalho multidisciplinar que é voltado totalmente para o envelhecimento, para ter um envelhecimento saudável, né? Digamos que é assim, sei lá, uma ciência aí que abrange isso, tudo. Pega um todo, né? E até então que tem nas aulas eram diversos professores, tanto do direito, quanto da psicologia, quanto fisioterapeuta. Então aí foi sugerido para o Thales. Aí sugeriu para mim, aí de primeiro momento eu acabei, tipo, não na humildade, não quero. Não é para mim isso aí. Aí passou um tempo, falei, vou dar uma olhada. Aí eu entrei no site. Que tudo, velho. Aí eu entrei no site e fui procurar os professores, né? Porque você precisava ter um orientador, você precisa saber quem que é a pessoa que vai te orientar. E aí eu achei o professor
eu tinha separado acho que 6 professores, né, que eu tinha olhado, porque eles têm duas linhas de pesquisa, que é saúde e envelhecimento, saúde, biologia e envelhecimento, se eu não me engano, e a outra é tecnologia, que é a tecnologia para a terceira idade, como melhorar a tecnologia para o idoso, para ficar mais acessível e mais fácil. Entendi. E aí eu tinha visto a outra, que era da saúde e envelhecimento, que é a linha de pesquisa do professor Tiago, e eu vi o Tiago que ele, assim, né, ele me parecia bem sério em relação, porque eles têm uns vídeos, né, demonstrando quem são eles e tal. E aí eu acabei vendo ele e mandei um e-mail para ele, não esperando resposta. Tipo assim, que eu olhei o currículo dele é um livro, né? Você olha o currículo do homem, você começa a falar, que é isso? É o Bam? Bicho, ele é muito bom, o Thiago é muito brabo. É Thiago? É Thiago da Silva Alexandre. Tá. Aí eu vi o currículo dele, falei, bom, ele não vai... São professores da UFSCar, ele é o professor da UFSCar, ele é da fisioterapia, da pós-graduação em fisioterapia e da pós-graduação em gerontologia. Então ele é professor dessas duas áreas. E aí eu mandei um e-mail não esperando resposta. E hoje, conhecendo ele, qualquer pessoa que mandar e-mail para ele, 1 ou 2 dias ele responde. Não tem dessa de... Coitado, hein? A caixa de mensagem vai lotar agora. É o Enéas, eu vou ignorar. Mesmo. Ele dá atenção. E isso que ele cobra de nós, né? Porque ele faz isso muito, assim, espetacular, né? Queria entender uma coisa. Você despertou a ideia de fazer o mestrado. Então esse é o passo a passo. O primeiro passo foi entrar lá... Procurar um orientador. Aí o segundo passo você entrou em contato com o orientador? Mandei um e-mail para ele. Aí eu mandei um e-mail para ele. Tem interesse? Eu tenho interesse. Na verdade, eu não falei que eu tinha interesse. Eu falei que eu queria conhecer o laboratório, ver o departamento, como funcionava. Só que estava tudo fechado. Então ele falou, tá tudo fechado, porém podemos marcar uma reunião. Pandemia. Tudo, aquilo, né? Tudo para cima, virado de cabeça pro ar. E aí ele falou, podemos marcar uma reunião. Aí eu já fiquei meio nervoso, né? Falei, meu Deus, o negócio que eu tô fazendo? Mais sério, onde eu tô indo? Aí ele marcou uma reunião comigo e ele sugeriu que... Ele perguntou se eu tinha alguma ideia de pesquisa. Eu não tinha ideia nenhuma, não tinha nem noção de como funcionava. E aí ele falou assim, olha... Como fazer a pesquisa? Como fazer, eu não tinha ideia absolutamente nada. Ele falou assim, olha, Thales, é o seguinte, posso te dar uma oportunidade, só que assim, você pode tomar o seu tempo e tomar o meu tempo, porque tem alunos que começam e não se dedicam àquilo, né? Então acha que a data é dia 12, vai entregar dia 20. Não, com ele não tem dessa, é dia 12. Eu ainda dou uma abusada, ainda que eu passo na madrugada, mas a entregar é aquilo, né? Porque ele se dedica para o aluno, então o aluno tem que se dedicar àquilo. Tem que ser o mesmo. E aí ele falou, vê se você quer isso, pensa num projeto e depois aí você me manda um e-mail e nós marcamos uma outra reunião. Aí... muita informação valiosíssima, eu me perdi um pouquinho. Quais as linhas mesmo desse orientador? Tecnologia e... do meu orientador? Do seu orientador. Saúde, biologia e envelhecimento. Tá, saúde... Biologia e envelhecimento. Tá. A linha de pesquisa dele. Entendi. E, assim, né, que entra uma gama de situações, né? Porque tem aluno que estuda vitamina D, tem aluno que estuda fragilidade, tem aluno que estuda obesidade. Tá tudo incluído aí. E tem força, então tudo incluso dentro dessa linha de pesquisa dele. Que perfeito. Aí nós marcamos a reunião, aí eu sentei, olhei, vi condução, vi valor, vi como que ficaria, se eu poderia ficar 1 ou 2 dias lá em São Carlos. A quantos quilômetros você... Tá, assim, da sua casa até a universidade? Daqui em São Carlos ficam 3h40 de carro. 4 horas de carro. De ônibus, como o percurso não é direto, ele vem parando, daí umas 5, 6 horas de ônibus. Certo. E aí eu tinha Você ponderou tudo isso? Tudo. Eu coloquei tudo na ponta do lápis, olhei e falei, dá pra fazer. Olha só. Falei, dá pra fazer, dá pra se aventurar, né? Não é qualquer um que diria isso, não. Não, dá pra se aventurar. Aí eu, muito inocente, eu lembro que eu fiz um cronograma de como eu iria fazer. Então, por exemplo, 6 horas eu vou dar aula pro fulano, Beltrano, Ciclano, 1 hora eu vou tirar pro mestrado.
Só que não dá. 1 hora para o mestrado, meramente impossível. Impossível. Você tem que pelo menos aí tirar umas 6, 7 horas para fazer as coisas do mestrado. Só que no início, né, não sabia como funcionava. Achei que daria tempo, 1 horinha, vou estudar ali, volto, trabalho, volto, mas não acabou sendo assim. É pegado mesmo, mestre? É pegado. É pegado. Tá. É pegado. Aí você, sei lá, basicamente é pesquisar. Pesquisa, porque assim, aí escrevi o projeto, que foi sobre função pulmonar e força. Então eu iria, até então, que ele não sabia, mas eu sou assim, ele sabia que eu era da educação física, só que a educação física, a função pulmonar é bem rasa, né? Não é algo profundo igual o fisioterapeuta. Certo. E aí ele me sugeriu o tema, que era os volumes e capacidades pulmonares na diminuição da força durante 8 anos de acompanhamento na terceira idade, né? Que são pessoas acima de 50 anos. E aí ele falou, você quer esse tema? Quero. Só que eu não sabia nada de função pulmonar. Tipo assim, zero. Porque é uns negócios é um pouco mais complexo, é bem difícil. E aí eu fui estudar tudo durante esse projeto, no início do projeto, tudo sobre função pulmonar. E comecei ali. E ainda assim, sei bem raso, né? Algo que você fala assim, você ficou bom nisso? Não, ainda não. Eu preciso estudar bem mais. Bem complexo mesmo. Bem difícil. A função pulmonar é Professor, bem difícil. não se acanhe não em utilizar os termos técnicos assim, porque o nosso público é bastante diversificado. É até legal, enriquecedor, bem então, interessante. Então, os volumes que eu acabei que foram estudados foi o volume expiratório forçado no primeiro e segundo, a capacidade vital forçada e a relação entre o volume expiratório forçado no primeiro e segundo e a capacidade vital forçada. Então eu tinha 3 situações para poder ver se diminuía a força. Então o volume no final tive que mudar todo o projeto, né? Mas enfim, a ideia inicial foi essa. E aí eu não sabia o que era isso. Eu não tinha a mínima ideia. Assim, na minha cabeça nem passava, não sabia o que era. Mas não cruzou o braço, não recuou, não ficou chorando a morte da bezerra. Foi assim, você quer? Foi adiante. Você sabe? Sei. Sabe mesmo? Sei. Que interessante. E aí eu comecei a estudar, apresentei o projeto, né? Que aí entrei no processo seletivo, que para mim foi muito difícil. Então, no início você monta o currículo, né? Escreve um projeto voltado para a linha de pesquisa do seu orientador. Então, por exemplo, não adianta eu querer fazer o Enéas estuda direito penal, por exemplo. Não sei se eu estiver falando coisa aleatória. Mas aí não adianta eu ir querer ver trabalhista e mandar um trabalho para o Enéas. O Enéas vai olhar e vai falar assim, não, essa não é minha linha de pesquisa. Pode voltar ou ser reprovado. Então, você tem que ir de acordo com a linha do orientador. Não adianta eu falar assim, eu vou estudar amplitude de movimento, que é movimento do braço, por exemplo. Aí meu orientador só vê idoso. Ou falar, eu vou estudar adolescente e meu orientador é idoso. Aí no processo seletivo já é cortado. Já é cortado, você já é cortado ali. Já. No meio do caminho ele olha e fala, esse cara não leu o edital direito. Volta. Então você tem que escrever de acordo com a linha de pesquisa do seu orientador. Escrever muito bem. Tem questão de títulos também? Como assim? Você tinha... Conta. Curso, isso, tudo conta ponto. Após conta ponto para o mestrado. Após conta ponto. Eu tinha acabado de vir de um congresso internacional lá em Manaus. Eu fui para Manaus fazer. Que chique. Foi bem top. Um congresso de biomecânica e foi, acho que biomecânica, eu não lembro qual era o outro tema. E eu tinha acabado de vir do congresso, então eu tava meio que com o currículo meio legalzinho, assim, eu consegui alguns pontos para poder disputar, porque normalmente os alunos eles vêm de iniciação científica, né? E aí eles têm publicação, eles fazem algumas publicações, tipo, às vezes, por exemplo, eu e o Enéas, eu sou da iniciação científica, o Enéas talvez é um mestrando e tem outro. Aí o Enéas publicou, como eu da iniciação científica te ajudei, então vou colocar o nome como coautor. Então isso conta ponto, né?
Que bacana. Conta alguns pontos. Moral da história para os estudantes aí, o pessoal do mundo acadêmico, façam tudo o que estiver ao alcance, sem preguiça. Sem preguiça. Que uma hora dá isso certo, vai, dá certo. Que uma hora isso vai valer, sempre. Vale, é muito válido. O que eu aprendi com o mestrado foi absurdo. Ô mestre, aí você aprovado no processo seletivo. Aprovado no processo seletivo, só que ainda estava na pandemia. É verdade. Começou as aulas online. Aí, assim, né? Aí eu fiquei doido, porque tinha que fazer aula de inglês, porque também o inglês zero. É imprescindível, né? E assim, até para graduação hoje em dia já é. Já é. Importantíssimo. Inglês zero, até hoje ainda faço, mas ainda não aprendi nada. Então, né? Tamo aí. Inglês zero. Tinha que artigo, normalmente nós só vemos os artigos internacionais. Dificilmente a gente coloca um artigo brasileiro. Imagina. Só artigo internacional. As aulas, projeto para ter que escrever, reunião científica e as aulas do mestrado. Então, assim, aí eu ainda estava trabalhando, porque na época eu não era bolsista, então eu trabalhava, então eu tirava o meu horário, que era, se não me falha a memória, eu começava das 6 da manhã, às 5 da manhã, na verdade, das 5 às 9, aí eu ficava do mestrado das 9 às 3 e entrava na academia às 4 às 5 da tarde e até às 22. Depois ainda ia fazer trabalho do mestrado, antes de conseguir a bolsa. Ô mestre, os mestrando ali da UFSCar não tem uma ajuda de custo, alguma coisa assim? Para você para você ser bolsista, né? Tem bolsista e não bolsista? Tem. Você tem que, ou você escreve um projeto para a FAPESP, que é o que tem um vínculo, você escreve um projeto de 20 páginas, explicando todo o contexto de como você vai fazer, e aí eles fazem uma avaliação no aluno e no orientador para poder ganhar a bolsa, e tem a bolsa do próprio programa, que fornece. Então, quanto maior for a nota do programa, mais bolsas são fornecidas para os alunos. Mas tem um número de pessoas. Então, por exemplo, eu entrei no primeiro ano, mas ainda estão dando bolsas para alunos do segundo ano. Então, dificilmente eu vou pegar essa bolsa aqui. Aí, normalmente, escreve para a FAPESP. Tá. Não sei se eu estou aqui atropelando a ordem das coisas, veio na mente aqui. Fala um pouquinho, professor, da importância do envelhecimento saudável, né? uma abordagem. Uma abordagem. O envelhecimento saudável, ele acaba englobando tudo, né? Tanto a parte a social do aluno, do idoso, né? Por conta de locomoção, ele mesmo fazer as próprias coisas dele, que é do dia a dia, né? Porque acaba evitando, por exemplo, queda, por exemplo. Ele tem ali, ele tem um desequilíbrio constante, e aí com o idoso praticando exercício físico, fortalecendo determinadas musculaturas, isso tende a diminuir. Ele tende a se socializar melhor. Então, por exemplo, eu que dou aula na academia, eu gosto que os alunos vão na academia por conta de situações, por exemplo, ele tem que se preparar para ir, então ele tem aquele horário, normalmente o idoso ele chega mais cedo, aí tem as pessoas que estão dentro da academia, um outro professor, por exemplo, que conversa, dá um bom dia, passa pela catraca, dá bom dia para a recepcionista. Então tem essa parte social, certo, todo esse contexto para ele poder participar da atividade dele, né? Então, isso já entra na parte do envelhecimento saudável. Então, quanto melhor for essa situação, e nós, da área, né, entendemos que temos que tomar todos os espaços, né? Às vezes ele está triste com o filho, a gente tem que, às vezes, acaba conversando. Então, nós somos os ouvintes, às vezes porque ele tem que conversar, eles gostam de conversar, então temos que estar prestando atenção em tudo que está acontecendo, porque tudo isso melhora a saúde dele, tanto psicológica, quanto social, quanto muscular, por exemplo.
Olha, sensacional. Tô insistindo num termo, se eu tiver errado, peço desculpa, pessoal. Não, imagina. Uma visão sistêmica da coisa, né? O lado psicológico. Não é só o lado físico, porque para o leigo, para mim, por exemplo, pensar, educação física é só a parte física, mas é muito mais que isso, bem né? mais amplo. A questão da relação entre as pessoas. Toda uma situação que você olha, você fala Nossa. assim... Eu já estou um pouco velhinho. A hora que eu ficar mais velhinho ainda, eu quero ser atendido, acompanhado, assistido, orientado pelo mestre. Claro. Você hoje é mestre em gerontologia, é isso? Mestre em gerontologia, isso. Tá. Uma ciência bastante abrangente. Bastante. Tem muito a crescer ainda. Porque geronto, como a etimologia da palavra geronto é velho, velhice? Isso, é do geronto. É um estudo da terceira idade, do envelhecimento, que seja. Pô, maravilhoso. Então, hoje o professor atende nas academias. Nas academias. E aí eu faço algumas aulas, por exemplo, a pessoa... E faço liberações miofaciais lá na aroma aquilo que eu fiz lá. Nossa, velho. Quando a pessoa necessita, fala que tô com muita dor e tal, aí eu vou separar um horário, né? Vejo toda essa situação. Aí você judia um pouquinho. Tipo um passinho. A gente dá uns passinhos para trás para poder seguir adiante. Dói um pouquinho. Submete aquele tratamento lá. Porque tá bem... À luz da ciência pura, do entendimento mais moderno sobre o assunto. Sim. E hoje... Atletas de alto nível em relação, eles fazem liberações miofaciais. Olha, com frequência deve fazer? Com frequência. Olha que interessante. Peraí, isso é mais velho que andar para frente ou não? Esse conceito aí da liberação? Já tem. Como que é? Muito? Décadas e décadas. Já tem um tempinho. É que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha precisado, né? Sim. Mas eu acho muito interessante. Bem bacana. Então o professor atua nas academias, uma só? Normalmente... Como ali a Corpo Movimento é minha casa, né? Normalmente eu já tendo a falar chego a falar para as pessoas, eu atendo na Corpo Movimento e tal, que é o lugar que eu prefiro atender, mas normalmente eu faço os atendimentos em outras academias. Você também faz um trabalho de personal trainer também? Sim. Aí independente do local, depende. Aí essa liberação miofacial é na Aroma e Psique, lá da nossa amiga Ariane Cofassi. Uma simpatia total. Inclusive, sábado, hoje é 23, né? Sábado, 24 de fevereiro de 2024, a gente vai ter uma roda de constelação lá. Eu vou participar. Nossa, lá tem de tudo, hein? Tem de tudo. Lá é... A gosto do cliente ali. Fica à vontade. Tem meditação, tem capoeira, tem liberação. Nossa, será que tem eu a faço reflexologia, tem de tudo. Pô, maravilhoso mesmo. Aí o professor Thales falou assim, o mestre falou assim, já estudei tudo que tinha que estudar, eu vou parar, né? Aí você parou no mestrando, né? Só que não. Não. Vamos falar um pouquinho? Do doutorado? Isso. Vamos falar do doutorado. Aí Fantástico. Durante o mestrado, não. No final do mestrado, tivemos a diversidade de olhar as análises durante 2 anos, fizemos algumas análises e vimos que nós não tínhamos correlação, não tínhamos resultados para apresentar, e aí tivemos que mudar o projeto. Então, fiz 2 anos de análise, que nós temos os bancos de dados lá para poder avaliar e ver como funciona. Não tinha resultado, foi mudado o projeto, mudei o projeto, o professor viu que eu estava dedicado, que eu me dedicava àquilo, por exemplo, vai fazer isso, não vou, vai fazer, vou fazer, vamos lá, vamos embora, né? Não tem tempo ruim. E aí ele perguntou se eu queria fazer o doutorado. E aí, de primeiro momento, falei, vou fazer, né? Bora fazer o doutorado. Só que aí eu voltei... Sua mãe deve, morrer de orgulho de você, né? Vai, continuando. Aí eu voltei para a cidade, comecei a fazer os atendimentos de novo, de personal. Certo. E com isso fui fazendo a pesquisa para ver qual era o gap da literatura para a gente poder fazer um projeto novo de doutorado. Porque o doutorado tem que ser algo que ninguém fez. É diferente. É diferente. Então, você vai defender uma coisa nova? Uma tese. Então tem que ser algo que ninguém fez ainda. E aí eu tenho que estudar toda a literatura, ver o que tem para poder acertar aquela lacuna e falar assim, não,
tem essa lacuna, tem esse problema, ninguém viu, vou fazer. Caraca, tem que ser o cara. Bom, enfim. É difícil, é difícil. E aí nós vamos fazer obesidade dinapênica. Quando você diz nós, é você e o eu e orientador? meu orientador. Tá. Porque ele acaba auxiliando, Não, né? entendi. Vamos fazer obesidade dinapênica, obesidade sarcopênica, se ocorre um declínio da função pulmonar ao longo de 8 anos de acompanhamento. Explica um pouquinho pra gente. Obesidade dinapênica. Tá todo mundo gordinho hoje em dia? Então, a obesidade dinapênica, ela é... Só lembrar, porque ainda é um tema muito novo, né? Então, pessoas que têm não sei se são 105 ou 108 centímetros de abdômen, os homens, e 96 ou 98 centímetros de abdômen, as mulheres. Aí nós já consideramos eles como um obeso. Assim, né? Olhando na escala da região abdominal apenas. Tá. E a dinapenia é a diminuição da força. Então, por exemplo, pessoas que têm força abaixo de 27 para os homens e abaixo de 16 para as mulheres. Como que mede isso? Como pelo assim, dinamômetro. Força? É força física mesmo? Não, força de preensão manual. Ah, tá. A força de preensão manual. Aí, homens que têm essa força baixa e as mulheres, eles são considerados dinapênicos. Isso tem relação com obesidade ou com tudo? Menos força ou mais força? Ou relação com idade? É assim... Me perdi. Porque quanto mais idoso, tende a perder mais força, né? Então, chega numa escala, por exemplo, dos 40, 43 anos, começa a ter um declínio acentuado. Acentuado não, mas ocorre um declínio. Natural do ser humano, né? Fisiológico. E com isso, se ele não pratica exercício nenhum, ele tende a perder força. Então, isso nós chamamos de dinapenia. Gente, é uma questão de saúde mesmo, a prática de exercício. Tudo a gente acaba olhando e fala assim, preciso fazer exercício. Preciso treinar, preciso me mexer, preciso fazer uma caminhada. Então, tudo está voltado a isso. E aí eu vou analisar essas 3 situações, que é a obesidade dinapênica. A sarcopenia ela consiste em diminuição da velocidade de caminhada, diminuição da massa e diminuição da força. Então eu preciso ter essas 3 situações. Eu só não lembro qual é a ordem agora. Tranquilo. Porque tem uma ordem que você segue. Então, por exemplo, o Enéas tem baixa força. Vamos olhar a massa. O Enéas tem baixa massa. Vamos olhar a velocidade de caminhada. O Enéas tem baixa velocidade de caminhada. O Enéas é sarcopênico. Entendeu? Eu entendi. Mas e nos finalmente? Vai ter uma proposta para a pessoa, sei lá, atenuar ou conseguir melhorar superar essas dificuldades? Fazendo exercício, melhorando a alimentação, começar a se movimentar melhor. Essa é a proposta. A ideia dos nossos estudos são essas, né? Que encontrar uma qualidade. O Enéas tem isso. O que pode fazer para melhorar? Vamos melhorar. Por isso que... meu Deus do céu, acaba logo esse doutorado. Por isso que meu orientador sempre fala. E a clínica, né? Porque... parte clínica que fala. Então você tem que olhar a estrutura, né? Olhar um todo, mas e o clínico? Você tem que resolver o problema clínico. É isso que eu estava querendo saber. O que nós vamos sugerir? Porque eu já estou me enquadrando aí, mas enfim. Isso, o que nós vamos sugerir para melhorar a parte clínica? Porque... não adianta nada eu escrever algo e não sugerir o que pode ser melhorado com isso, né? Ô Thales, como é aqui no Brasil, assim? Você está fazendo pleiteando aí, né? Doutorado na UFSCar, né? Como que é, assim, o incentivo do Estado ou do governo? É bolsista? Você é aluno bolsista? Tem bolsa para... Mas pode ocorrer. Agora... É difícil também? Como que é? Agora é assim, né? O Estado tem que investir um dinheiro nessa linha dos pesquisadores. É bem difícil porque, assim, são vários pesquisadores para poucas bolsas, né? Então, por exemplo, agora eu vou para fisioterapia. Fisioterapia tem a nota 7, eu acho. Nota 7. Então, o centro, a parte de fisioterapia da UFSCar, acredito que seja a melhor do Brasil. Olha, tem a nota alta. Referência. Ali a cobrança é bem alta. Fisioterapia. Fisioterapia.
Então eu vou, Mais um aprendizado eu aqui, vou virar eu vou fazer pós-graduação em fisioterapia, que lá chama PPGFT. Aí, então tem aquele que nem eu expliquei. Eu tô confundindo, quer dizer, então é concomitante ao doutorado? Eu virei mestre em gerontologia, certo? E agora eu vou fazer doutorado em fisioterapia. Ah, tá. Aí eu vou virar doutor em fisioterapia. Ah, tá. Que você fala pós, eu já confundo assim, os níveis de graduação. Porque não, nós falamos de especialização, né? Porque a pós aí acaba sendo doutorado, mestrado, o outro é especialista. Você acaba sendo especialista em reabilitação. Magnífico. Olha, Thales, aí você veio falando lá de trás da sua infância, né, das dificuldades, né? Muita. E muitas. da ajuda da Beraldi. Da Cláudia. Cláudia Beraldi. Crepaldi. Desculpa. Crepaldi. É Crepaldi. Crepaldi, E ela incentivou o tempo muito, todo. Toda a vida, sempre me ajudando, sempre incentivando. Ela. E a chata da Manu? É Manu? Manu, foi tudo de bom pra você dentro do processo? Não, hoje a Manu ela voltou pro Nordeste. Ah, A Manu não tive mais contato. Cara, você foi falando assim, eu fui visualizando mentalmente, assim, muito. Porque foi uma fase. Tudo. Que quando você olha, por exemplo, agora, você fala, pô, legal, né? Pô, tudo isso, né? Mas lá atrás foi sofrido. Demandou bastante força de vontade. Bastante. Parabéns. E sua mãe deve ser minha mãe fica orgulhosa, feliz, né? No dia lá da defesa, toda feliz, batendo palma. Foi lá em São Carlos? Foi em São Carlos? Foi em São Carlos. Olha só. Se você lembrar de mandar umas fotos aí, quem sabe... Para colocar. Eu tenho na edição. Eu tenho. Tá? Eu mando. Bem bacana. Então, acho que estamos chegando aqui no finalzinho desse nosso primeiro encontro. Já adiantando que dá pra gente conversar, gravar assim à distância, tá? Sim, tô aqui me organizando. Claro. Alguma ideia, um estudo, uma novidade. Eu queria gravar isso, eu queria compartilhar lá com o público do Enéas. Podcast do Enéas, Podnéas. No começo eu fiquei meio com vergonha. Agora já tá tudo certo, tudo valendo. Tá tranquilo. Então, já fica o convite para umas próximas oportunidades. Tem minha orientadora que é extremamente absurda, inteligentíssima. Eu não vou ficar te cutucando, porque eu vi que sua vida é bastante corrida, você é bastante atarefado, graças a Deus, agora com o doutorado, não, nova proposta. Agora acaba... É só você guardar ali, lembrar na cachola, eu tenho uma possibilidade de um canal, uma ferramenta ali. Sim, e aí pode até um dia eu ver com a minha orientadora, que ela é extremamente habilidosa e inteligentíssima, você fazer uma entrevista com ela online, não sei, aí você conversa com ela. Sugere, já pede desculpa por mim, claro, que eu tô começando agora. Não tem problema, ela é sensacional. Domina a arte, olha que bacana. Meu orientador e ela foram pessoas assim... absurdas, pra mim, né? Eu vou pedir para você falar aqui um assunto que já está implícito, já está incluído em toda a sua fala desde o início. Aí eu gostaria que o Thales trouxesse uma mensagem de incentivo, de apoio para o jovem, principalmente o jovem, assim, da classe menos favorecida, com dificuldade financeira, com problema familiar. Trazer, assim, uma palavra de incentivo para o pessoal... que mostrando, né? Aqui a gente mostrou o seu exemplo. Sim, porque assim, né? Às vezes a gente começa inicia o trajeto e vê que há muitas dificuldades. Realmente há pedras no caminho que vai atrapalhando a cada processo. Só que isso serve apenas para te fazer melhor, te fazer uma pessoa melhor, um profissional melhor, escolhas melhores, né? Porque lá por exemplo, o mestrado, eu tive um convívio com só mulheres. Então eu percebi que eu poderia ser um marido melhor, porque tem algumas coisas que acontecem que eu não prestava atenção e convivendo com elas eu me tornei uma pessoa melhor. Então tudo na fase tem uma dificuldade, mas tudo é um aprendizado. Faz parte do processo, tudo, né? Faz. E sangra. As dores, os amores, as alegrias, as tristezas, faz parte do processo. Você tem que e feliz daquele que que suporta, o que não desiste. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Porque a vida é difícil para todos. A gente fica, às vezes, fala assim, por exemplo, que nem no mestrado, né? Eu falava, 2 anos, não sei o que. Acabou já.
Já foram os 2 anos. Agora o doutorado mais 4, você fala, putz, eu vou fazer mais 4 Já era. Já passou. Então, assim, tem que fazer, tá determinado a fazer aquilo, pretende fazer aquilo, se organiza e faça. Porque da mesma forma que você consegue começar, você consegue terminar. E aí, se você for dedicado, dá pra fazer. Nossa, cuidar do intelecto, estudar tudo que puder, né? Inglês, tudo. Cuidar do corpo. Sim, né? Através de uma vida mais saudável, alimentação, atividade física. E é engraçado que até meu orientador, que ele perguntou para mim do doutorado, e aí eu falei, né, professor, eu não me vejo, não via, né? Hoje eu vejo o Thales num doutorado, o Thales sendo chamado, o doutor Thales, não via isso. Ele falou, meu caro, você vai aonde você quiser, se você estiver determinado aquilo. Então repete, você vai aonde você quiser, se você estiver determinado a fazer aquilo. Que fantástico, a vida ensina que é exatamente assim. Então assim, tô determinado a fazer? Tô, então vamos enfrentar e vamos fazer, e vamos chegar lá e apresentar um projeto bonito, fazer uma boa defesa, publicar alguns artigos, então... Cara, vamos atrás. Maravilhoso, não é só sua mãe, não. Sua mãe, o nome da mamãe mesmo? Valéria. Dona Valéria, ela vai ter que compartilhar conosco, assim, porque nosso conhecido, eu, muito orgulhoso de te conhecer, e a galera toda, com certeza, seus alunos, seus pacientes que fala aos alunos, teus clientes, o pessoal que te conhece. Eu, orgulhoso pra caramba da sua história de vida. Bem bacana. Essa questão agora, doutorando pela Universidade Federal de São Carlos. É um peso, cara, né? Mamãe Valéria, olha, vamos compartilhar, repartir teu filhão aí com todos nós. E parabéns pra toda a família. Eu quero agradecer imensamente. Mas de verdade mesmo, de coração, você ter atendido com simpatia e ter vindo aqui, embora a gente seja modesto ainda nas nossas... Tá bem legal. Nossas, sei lá, instalações, pretensões. Mas, um beijo no coração gigantesco. Imagina. Felicidade, sucesso sempre. Quero ver depois do doutorado tem pós-doc? Tem o pós-doc, mas o último estágio é o doutorado. Porque o pós-doutorado já não conta mais. Ali é só como se fosse uma especialização do doutorado. Pelo que eu tô vendo aqui, você vai querer fazer pós, hiper, mega, master, doc e das galáxias. Maravilha. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Enéas. Abraços.